Fala galera, bem-vindos aqui ao nosso grande debate sobre o 19º episódio dessa parte DC, né, de Walking Dead. O episódio titulado One More. Henrique, tudo certo por aí? Tudo tranquilo, beleza, Luke? Fala galera, como é que vocês estão? Pra mim, um baita episódio e fui enganado. Fui enganado por The Walking Dead 2 vezes durante o episódio. Fomos enganados. Fomos enganados, mas a gente gosta de ser enganado às vezes aí. Cara, eu botei até na crítica lá, assim, cara, uma grande quebra de expectativa, assim. Que eu não vi eu não vi isso como uma coisa ruim, tá? Eu estou dando crédito para o que dá nesse momento, não vi como uma coisa ruim, mas foi uma grande quebra de expectativa, assim. Cara, o episódio começa de uma maneira que eu achei incrível, assim, incrível. Basicamente, o primeiro arco do episódio é muito, obviamente, focado no Gabriel, no Aaron, mas, cara, focado numa solidão que eles estão, por mais que eles estejam juntos, assim, né? Toda a caminhada, todas as descobertas que eles vão fazendo. Eu achei muito legal, cara, como eles começam o episódio com aquelas flores e o sangue caindo, né? Porque ele mostra a beleza e logo ele mostra a realidade, né? Sujando a beleza que ele apresenta, assim. O que tu achou, cara, dessa primeira parte do episódio dos dois ali e essa solidão, por mais que eles, né, estavam juntos ali, mas, cara, muito em silêncio na caminhada, né? Cara, perfeito. Foi um episódio, principalmente nessa primeira parte, vários detalhes, como tu falou, né? Essa parte ali, a filmagem, né? Da maneira como eles filmaram aquilo, do sangue, do bichinho, do respingo, foi algo bem diferente, assim. Às vezes não é tão comum ter esses takes tão de pertinho, assim. E eu notei também essa questão tanto da solidão, mas o peso psicológico que eles estão. Né, eles estão numa missão ali, mas mesmo assim eles estão esgotados psicologicamente, né, cara? Porque, enfim, teve toda a trama dos sussurradores, e aí agora tem a questão de não ter alimento, né? Não ter comida, e eles mesmo ali numa missão e tal. Porém, eles fizeram alguns contrapontos. Eu acho que senti ali em 2 momentos a questão do alívio que eles quiseram trazer. Na parte tanto que ele cai lá, e depois tem o do Javali, eu acho que foi, e aí eu já digo de uma maneira geral, foi um episódio pesado, mas que em alguns momentos eles tentaram trazer algo cômico, assim, né, mas ainda nessa primeira parte eu notei algumas coisas sobre a história, assim, eu não sei o que tu achou, né, da missão deles ali, o que eles estavam fazendo, o que tu entendeu dessa parte aí? Cara, até uma coisa curiosa, assim, dessa parte, né, a importância que a Meg tá tendo de fornecer informações, né? Porque o mapa que eles estão ali é da Meg, né? A Meg que tava colocando para eles ali pontos que eles poderiam explorar. Achei muito legal esse negócio de Alexandria não ter mais alimentos próximos, né? Eles terem cada vez ir mais longe para buscar alguma coisa, assim. E, cara, eu adorei essa primeira parte ali do episódio. Adorei. Porque teve uma coisa que o Walking Dead, né, apresentava no passado, que era muito essa questão da solidão, assim. E eu acho que a solidão ela só aumenta à medida que o tempo passa. E daí eu comecei a me imaginar assim, cara, se eu tivesse nesse apocalipse zumbi, eu também acho que eu me senti muito sozinho. Cada momento que eu tivesse que, cara, sair para fazer qualquer coisa pela minha sobrevivência, entendeu? Porque é eu e eu, entendeu? Então, toda essa primeira parte ali eu adorei muito, cara. E daí teve algo que a gente já tinha debatido, né, todos os episódios que a gente fez aqui de preview e tudo mais, né? Cara, em relação à quebra da fé do Gabriel, né? E o episódio ele vai dando mostras durante isso nessa primeira parte, né? Em relação as pessoas lá que já estavam, né, apenas os ossos das pessoas e muitos casais, né? Juntos ali e tudo mais. Cara, pra ti, como é que foi toda aquela sensação ali de ver, né? Ao mesmo tempo, quem descobriu muito isso, a câmera focava muito no Gabriel, né? Cara, eu achei muito bom, e eu tô vendo, eu tô sentindo a narrativa que eles estão construindo em alguns personagens, mas também na trama como um todo, tá? E o que isso quer dizer? Eu acho que o Padre Gabriel, como tu falou e dizia na sinopse da fé dele que foi quebrada, e eles reforçam isso no episódio. E aí, um dos pontos que eu fui enganado, né? Eles conseguem reverter quando parece que o Padre Gabriel, tipo, retomou. Não, era só um discurso que ele estava tendo, né? E depois a próxima ação que ele toma logo em seguida, que depois a gente vai chegar nisso, que eu tenho coisas para falar sobre isso, mas a ação que ele toma mostra que
cara, realmente ele não acredita mais na humanidade, né? E, digamos assim, nas pessoas boas, né? Então, essa construção dele é muito legal, mas ainda sobre a narrativa dele, né? Mas eu acho que a narrativa que tá tendo da série como um todo, eles estão batendo muito em algumas teclas, assim, uma delas é essa questão da alimentação, né? A gente viu que a Alexandria lá foi destruída, ou seja, eles não têm alimento nem nas latas ali, tanto que eles ficam vasculhando os carros e tal, e até o Aaron parece que está com uma pressa, né? Ele não quer visitar os carros, e o Padre Gabriel não, a gente tem que olhar cada cantinho e tal, mas essa questão da alimentação e das áreas de caça mesmo, né? Tem alimentação de caça ali, porque isso eles já bateram no episódio anterior com o Daryl lá e com a Carol, que não adianta na área que eles estão próximos às comunidades, isso não tem mais animais, né? Claro, tu vai caçando, os bichos vão sumindo, né? Então é uma coisa que eu acho que vai ser uma problematização da série que vai ganhar ainda contornos mais relevantes. E se for olhar, eles estão indo em vários lugares que a Meg, por algum motivo, a Meg botou aqueles lugares no mapa, né? E, enfim, não tem, tá tudo vazio, cara. Eu acho que... E aí, eu tava refletindo depois, né? Os recursos, no momento que acabou o mundo, né? Os recursos que estão lá, eles são, obviamente, finitos. Mas eles têm que ir para tudo que tinha ali, para algum lugar foi, ou alguém já comeu, ou alguém já levou, sabe? Eu acho que quando a gente começa a ver essas grandes comunidades surgindo e a gente sabe que lá tem muito recurso, esses lugares vazios, talvez alguém já passou ali e já levou, a gente sabe? Então, talvez eu tô começando a desconfiar que tem alguma relação, assim, essa escassez, e vai ser um baita contraponto, né? Que vai vir aí na 11ª temporada, ou seja, as comunidades isoladas começa a ter dificuldade de recurso, né? Começa não, né? Eles já estão há bastante tempo com dificuldade, mas eles sempre iam se virando, vai caçando e tal, mas agora parece que foi um esgotamento até natural, né? Então eu acho que nessa primeira parte do episódio, eles focaram nessa narrativa também de recurso e nessa narrativa de que cada vez menos existem pessoas boas, ou não boas, mas que não são vilões, né? Assassinos e ladrões, como eles falam no episódio, né, cara? Então, essa narrativa eu achei bem interessante também que eles abordaram. De maneira bem sutil, mas eles abordaram. Cara, tem uma frase que pra mim marcou muito o episódio, porque ela vem do Gabriel, né? E ela é repetida depois lá pelo Maze também, né? Antes do acontecer o que acontece com o Maze, o Maze repete aquela frase exclusivamente pro Gabriel, né? Que cara, as pessoas ruins, elas não são exceção da regra, né? Elas são a regra nesse mundo. E aquilo ali representa muito o estado que tá o Gabriel hoje, né? Sim. E a gente chegou, né, daquele momento ali que nem tu falou do esgotamento do Aaron, né? Cara, o Aaron, ele já tá muito cansado daquela busca deles. Eu achei muito curioso o momento que eles acham aquela instalação ali onde tá o Maze, depois que a gente descobre, né? Não tá no mapa. Aquilo ali simplesmente não tá no mapa. Eu achei um pouco estranho, assim, porque, cara, que é uma coisa muito grande que tá ali inserido no meio, né? Mas ok, tipo, óbvio que pode acontecer, né? Sei lá, claro. É um lugar gigante daqueles lá também, ele tá inserido dentro de uma mata gigante também, então ok. Sim. Aí, cara, o momento que eles têm toda aquela parte de interação, onde daí o episódio começa a ter um diálogo maior entre os dois, né? Que a gente vê muito claro os pontos de vista, né? Qual o ponto de vista que tá inserido hoje o Aaron, qual o ponto de vista que tá inserido o Gabriel e quão diferente eles estão pensando, né? Porque o Aaron, cara, um pouquinho antes do Gabriel falar essa frase da exceção e das pessoas más serem a regra, o Aaron fala, né, o que ele fazia no passado, assim como ele achou o grupo do Rick, né? Foi assim que ele achou, ele saiu de Alexandria para fazer o bem. O que era o bem? Cara, achar pessoas que precisam de ajuda e, cara, ajudar literalmente essas pessoas trazendo para uma comunidade que era Alexandria, que estava muito bem estabelecida ali. Sim. E ele gostaria muito de fazer isso de novo, né? E isso tudo depois conversa lá com o personagem do Maze, né? O Maze tem muita importância para esses dois aqui. Cara, o que tu achou de toda aquela conversa dos dois ali e dessas oposição de pensamentos, né? Que os dois têm, né? Sim. Eu acho que depois que eles acham aquela... Porque, enfim, tem toda essa parte, né? A primeira parte que a gente vinha falando, onde eles enfrentam aqueles zumbis. Inclusive, um momento mais... o primeiro momento, talvez, que eu fui enganado, porque pelas fotos e pelos trailers, eu achei que o zumbi ia ser assim, a parte importantíssima do episódio. E eles passam, tipo,
aquele monte de zumbi, a gente achou, né? Lembra que a gente falava, não, eles vão ter um momento muito intenso, de uma luta muito... Cara, E tá não vendo foi, zumbi cara. de tudo que é lado, tá vindo da frente, de trás, de cima, tá vendo zumbi de tudo. E não aí, era. assim, e corta pra todo mundo morto, assim. Tá, beleza. Mas depois eu entendi, eles queriam dar foco pra outra coisa no episódio, né? Mas isso me chamou a atenção, assim, que o zumbi, esse episódio, pelo menos, não foi nenhum... Não trouxe nenhum risco, né, para eles, assim, nenhum problema. Sim. Mas eu acho que, realmente, quando eles acham esse lugar fora do mapa, né, tem toda essa discussão deles, esses dois pontos de vista, que ele cai lá no barro, e daí o mapa, né, eles têm que voltar, e ali eles têm a primeira, acho que vamos dizer assim, discussão, né, que diz, cara, não, vamos voltar, sem o mapa eu não vou, e o Gabriel tava, né, tá, beleza, só que daí dá a chuva, eles se perdem, né, e acham esse lugar. Eu acho que no momento que eles entram nessa instalação lá, que depois a gente descobre que é do Mens, dá uma virada de chave no episódio, assim, eles começam a ter mais diálogo, né, e até o ponto, né, eles tomam uísque, acham as coisas lá, tudo, o que de fato é estranho, né, eles não se questionaram em nenhum momento que estava tudo lá, né, recursos e tudo mais, mas... Cara, isso é um ponto muito importante, cara, porque assim, ó, a gente passou, e eles literalmente passaram, né, não sei quanto tempo ali nessa caminhada, não achando absolutamente nada. Aí ele chega num lugar onde tem muita coisa, inclusive um javali. Preso numa sala. Depois, quando o Mens fala aquilo pra eles, eu pensei, cara, real, né? Como é que o javali entrou sozinho lá? O Mens fala. Entrou e fechou a porta pra não correr perigo. Mas sabe que é legal, porque eu acho que talvez eles lá no roteiro se ligaram que isso poderia ser um furo de roteiro e eles colocaram como uma fala do próprio personagem, assim, pra botar culpa nos dois que não se ligaram, entendeu? Pra não ser um furo de roteiro. Eu acho que talvez pode ter sido isso. Mas voltando a essa fala deles lembrarem, tem todo esse discurso que o Gabriel traz, né, de cheira o uísque, relembrar coisas boas e tudo mais. Então eu acho que essa virada de chave pro episódio, e naquele momento que eles já estão, né, tomaram um goró ali forte, já estão meio bêbado, e estão nos puffs ali para dormir, e todo aquele monólogo ali do Gabriel, e depois a fala, né, do Aaron, cara, na hora aquilo me levou àquele diálogo da Carol e do Daryl também. E isso eu acho que é uma questão de narrativa também, que eles vão meio que dividir o grupo geral, de pessoas que estão, vamos chamar de otimista, e pessoas que estão pessimistas. Então, no sentido de que a humanidade já era, acabou tudo, né? A Carol falava que os mortos vão chegar até a gente em uma questão de tempo e tal, e o Daryl, não, é só a gente não deixar. Então, eu acho que está se construindo isso de eles dividirem, pelo menos em questão de ânimo, assim, ou pensamento, o grupo geral, sabe? Que pessoas que são meio pessimistas e otimistas. Vamos ver, eu acho interessante isso, né? Porque isso vai ter algum desdobramento ali na frente, provavelmente. Então, eu acho que é bem legal essa narrativa geral que eles vão construindo, só que eles pegam e colocam dois personagens com visões diferentes em situações, né? Então, e aí a gente vê esses diálogos, né? Essas discordâncias que eu acho bem legal. E eu digo até que eu achei bem engraçado aquela frase, aquele diálogo, diálogo no caso, não, o monólogo do Gabriel falando do reverendo lá e tal. Eu achei que... Porque a gente não conhece muito do padre, né? O que a gente sabe é só, tipo, mais ou menos lá da igreja pra frente, assim, tudo que aconteceu lá atrás a gente não sabe. Então eu achei bem legal aquela história. Né? Até conhece a pior parte, né? A pior parte que ele acabou realizando. A gente não conhece a parte boa, né? É difícil a gente ver a parte boa. A gente viu a parte boa em alguns momentos dele ali, e viu muita parte ruim dele também, né? Como aquele momento que ele tenta atrair o Rick e tudo mais, né? Tipo, cara, o padre, ele é um personagem complicado dentro desse Walking Dead. Ele foi muito odiado já, né? Muitos ainda odeiam, outros já deram uma aliviada, assim, mas tem muitos que não gostam dele, assim. Né? E eu não sei, cara, eu ainda, desde ali do final do Arco dos Sussurradores, eu acho que ele tá meio na berlinda, assim. Eu não sei se ele vai tão longe, cara. Ele vai ganhando umas sobrevidas, assim, mas eu não sei, cara, não sei até que ponto. Daqui a pouco quanto mais atenção ele ganha, eu acho, tá chegando a hora dele. Cara, e daí a gente é introduzido ao mês, né? O mês, eu tinha uma grande expectativa de ver, eu já falei nos outros episódios, cara, Robert Pattinson, a importância dele, não é ok, né? Aí ele é apresentado pra gente lá, e a forma que ele é apresentado, ele fez não sei o que com o Aaron, que a gente não sabe ali, depois a gente vê, né, que ele tava preso, e já, cara, confrontando o Gabriel, e
A maneira como ele vai falando e lidando, e a maneira como ele tá vestido e não sei o quê, cara, pra mim era muito, assim, o líder dos ceifadores que eu queria ver, né, nesse momento da série. Queria ver essa postura, entendeu? E daí fazia sentido aquela instalação ali o alimento, fazia muito sentido tudo. E daí a série quebrou a expectativa dizendo que não é isso aqui, é outra coisa. E essa outra coisa é literalmente a ver com o Gabriel, principalmente, mas o Gabriel e o Aaron, né? Mas muito mais força pro Gabriel, porque o Gabriel é a figura que quebra, né? Toda essa relação ali. Cara, a primeira coisa assim, o que tu achou da história do Mace? Que o Mace conta pra gente, né? A relação do irmão dele, a relação da família do irmão, tudo mais, que depois, né, a gente deve ver o irmão lá. A parte do irmão, cara, no depois eu gostei bastante. Gostei bastante como eles resolvem aquilo lá. Mas ali, antes não chegamos no irmão, né? Só o que o Mace tá contando. O que tu achou do Mace, cara? O Mace existindo ali. Cara, a gente primeiro tem que falar aqui que a gente errou, né, nas coisas que a gente tava acreditando, mas não só a gente, cara, eu acho que todo mundo, a galera que eu vejo que cria conteúdo aí de The Walking Dead, tava todo mundo, ou grande parte, acreditando que o Mace, primeiro, ele seria um personagem que ficaria mais tempo na série, né, não seria de um episódio, e que ele, provavelmente depois daquele primeiro, né, o episódio 17, a gente acreditava que ele ia ter alguma relação com os ceifadores. Mas, cara, primeiro eu vi ele como... É que eu fui enganado uma vez atrás da outra, cara. Quando eu vi que ele não tinha relação com os ceifadores, eu já, me enganei. Só que depois, quando ele conta toda a história com o irmão e tudo mais, eu caí naquela história. Eu acreditei que o irmão tinha tentado fazer aquilo. Eu pensei, cara, beleza. Para mim encaixou, fez muito sentido e o que o padre e eles entenderam da história dele também, porque, ou seja, o Mace estava querendo provar que eles dois eram maus também, né? Então, só que ele não conseguiu. E aí, então o que acontece? O Mace queria quebrar eles, né? Só que eles acabaram quebrando o Mace. Então, quando o Mace estava acreditando que não, de repente tem outro caminho, o padre vai lá e já era, mata o cara. E nesse momento eu fiquei assim, ó. Foi o momento que eu fiquei. Como assim, cara? O cara matou. E eu fiquei brabo com o padre. E aí, nesse momento, depois, no final do episódio, eu fui perceber que eu realmente não sobreviveria no apocalipse, cara. Eu ia dar chance pro cara levar pra comunidade, ele ia matar todo mundo, ia morrer, não ia dar certo. Então, eu caí na história do Mens. E porque, cara, a gente não duvida daquela história que ele falou. É provável, isso pode acontecer, né? É bem provável nesse mundo apocalíptico aí, é bem provável disso acontecer. Então, eu acreditei, assim, mas legal ver que o padre e o Aaron, eles estavam muito seguros, apesar de todo o cansaço psicológico deles, eles estavam muito seguros naquilo que eles acreditam, né? Em nenhum momento eles nem apontaram a arma um pro outro, assim. Então isso eu achei legal e trouxe todo esse drama, esse peso pro episódio também, né? Cara, a tensão no rolê da Rússia eu adorei. Até eu perguntei, assim, não sei se tu lembra, cara, se teve algum outro momento de roleta russa no Walking Dead, que eu não lembro, assim. Se já aconteceu algum momento onde dois personagens e ficaram fazendo esse jogo ali, entendeu? Eu acho que não, eu acho que não. Aconteceram algumas, esse jogo psicológico já aconteceram algumas vezes, mas com roleta russa, assim, eu não me lembro, assim, foi muito tenso, né? De novo, também, abrir um parêntese, é aquele comentário que a gente falou que The Walking Dead tá pegando coisas lá da essência, né? Lá do início da série, que é essa questão da tensão. Eu acho que desde o último episódio, cara, do episódio 16, que a gente comentou sobre isso, né? Da 10ª temporada, que tá retomando essa tensão, né? Quase que um suspense, assim. Então, muito. E eles, dentro do corredor, do prédio lá, já era uma coisa, né? Então, bem tenso, fiquei tenso, mas foi legal de ver. E, cara, depois da morte, depois que o padre mata, e o Aaron também, eu acho que o Aaron teve a reação parecida com a que eu tive, assim, de cara, tu matou o cara aqui, meu, nós conseguimos ainda, não, tu mentiu. Porque eu acho que até o Aaron acreditou. Eu acreditei. Eu também acreditei, assim como tu, cara, que aquele momento ali o Ben tinha vencido mal. Eu acreditei realmente assim, cara, o Ben venceu mal, o Aaron tava certo, o Aaron conseguiu a maior parte daquela conversa, porque fechou tudo com o que ele tava falando, que ele gostaria muito de voltar a fazer. Ajudar alguém, levar alguém de volta, entendeu? Sim. E aí, cara, o momento que acontece e o sangue vem no rosto do Aaron, né? Que é bem estilizado, cara, do nada. E é do nada, assim, cara. Eu também fiquei assim, Não, e cara, vamos lá.
Agora, eu vou pegar isso que tu falou até para ir avançando nos acontecimentos. Cara, no momento ali a gente percebe e acha que o Daryl venceu, assim, tipo, que o Daryl estava certo. Aliás, o Aaron estava certo, ou seja, o Ben e tudo mais. E aí eu fiquei meio puto da cara com o padre. Só que daí logo depois, e o Aaron também ficou meio assim, né, com ele. Só que depois a gente vai pra cena do irmão, cara, e aí a gente vê que o Mendes realmente era um cara, sei lá, psicopata, sei lá o que ele era, entendeu? Sei que ele era muito ruim, assim, ele fez, e aí eu até voltei na cena para entender, que eu olhei rápido e não entendi, tava meio chocado, que o Mendes fez o irmão dele jogar o roleta russa com a família dele também, né, porque ele falou, ele me fez jogar, e até eu fiquei assim, daí eu voltei, e aí os corpos mortos ali e tudo mais, então, cara, o cara era realmente um psicopata, o padre Gabriel acabou fazendo certo, né, no mundo apocalíptico, de matar, assim, mas o que tu achou, meu, de ver o cara preso ali, e como é que tu leu essa parte aí? Cara, todo aquele momento final do irmão ali, pra mim também deu uma quebrinha de expectativa, assim, pelo que o Mace tinha contado, né? Mas eu gostei muito da maneira como ele resolveu, o irmão resolveu. Porque poderia ali partir para um confronto normal daquilo que a gente espera de uma cena assim, que era ele contra os dois, né? E ele não, cara, no momento que ele olha ali para a família dele, ele, né, dá o seu próprio fim, porque não tinha mais o porquê, né? E, cara, esse negócio da conversa todos os dois, que é muito o centro do episódio, né? Essas diferenças de opinião entre os dois ali. A gente vê duas consequências, né? A gente vê a consequência do Maze e vê a consequência do irmão. E a gente não entende, cara, em qual dos dois ali que tava certo, se a gente for pensar nessa conversa, né? Qual dos dois, assim, pô, se eu vou pegar o que é certo no mundo, né? Pô, eu ajudar as pessoas, ou eu tentar enxergar o que pode acontecer no futuro e agir por causa do futuro. E bate muito isso, né? E eu acho que até aquele momento final dos dois, né? Que tem a parte da caixa d'água, né? Que a caixa d'água era a última coisa do mapa da Meg lá. Sim. E a maneira como os dois conversam, e o Aaron, que era totalmente contra de ir até mais um, né? Eles ficam naquele, mais dois, ele, não, tá, mais um. Pô, o Aaron diz, mais um. Tipo, vamos até a caixa d'água, vamos ver o que tem lá, entendeu? Totalmente indo contra do que ele tava querendo fazer no dia anterior, né? Então eu também não sei se aquilo modificou alguma coisa no Aaron depois do que ele vê também em relação ao irmão, né? Eu fiquei bem surpreso com essa parte final, assim, por mais que eu já estava completamente afetado pela quebra de expectativa, né? Mas depois tu pensa, o que é que o episódio queria te contar, né? O episódio queria te contar, basicamente, essa diferenças de opiniões entre os dois ali e o estado que estão os dois personagens, né? É isso que o episódio quer contar, não quer contar outra coisa, não quer falar de ceifadores, não quer falar de nada, né? E a gente tem essa tendência de ver o que é certo, o que é errado, só que, principalmente, na verdade, na vida real isso não existe, né? Mas no mundo apocalíptico isso é mais difícil ainda, né, cara? Porque o Aaron tá certo e ele tem um sentimento dele de querer voltar a ajudar as pessoas e ajudar, eles já tiveram coisas boas ajudando as pessoas, né? Só que e também coisas ruins. Só que acontece, o Padre Gabriel também tá certo, porque no momento que tá cada vez mais difícil tu ajudar e confiar nas pessoas, né, cara? Porque quanto mais o recurso acaba, mais as pessoas tomam atitudes extremas também. Exceto o cara que é louco, assim, tipo o Mendes, né, que matou a família dele, às vezes nem era talvez uma questão de recurso. Era porque ele falou que de repente estava ali acabando a comida, roubou, talvez ele fez isso, né, enfim. Mas é interessante, eu acho que também foi legal depois que já tinha quebrado a expectativa, essa segunda quebra, né, de ver o irmão vivo. Eu acho que a minha primeira reação de, beleza, vamos salvar ele, e tu vê que eles inverteram, né. Naquele momento, o Padre Gabriel estava tentando salvar, ou seja, ele estava tentando ajudar uma pessoa. E aí, né, só que a pessoa acaba... E eu acho, cara, depois que acabou o episódio, eu fiquei pensando que o desfecho foi muito bom, porque o cara, psicologicamente, não tem nenhuma estrutura para viver mais uma vida diferente, entendeu? Então, imagina, ele viu a família dele, conviveu ali por anos, a família morta do lado, sabe, cara? O cara, enfim... E foi uma boa resolução né, dentro daquele contexto. E aí a gente, indo já para a parte final, cara, eu acho que o One More, que é o nome do episódio, e toda essa brincadeira que eles fazem de primeiro 2, mais 2, depois mais 1, e eu acho que não à toa ficou pro final e nem mostrou eles chegando lá. Eu acho que talvez tenha alguma coisa ali bem relevante. Então eu acho que ficou ainda um gancho pra gente ver algo legal, né? E cara, eu acho que foi um episódio bom, bem fechadinho, e assim, só um outro comentário é que eu acho que eles
deram uma pequena pincelada nos ceifeiros, lá naquela parte onde tá incendiado, que eles chegam ainda na primeira parte, e tem os corpos carbonizados ali. Eu acho que eles não falaram, né, até porque eles não sabem que existe esse grupo, né? Eles não sabem, né? Em teoria, eles não sabem que existe esse grupo, então eles perguntaram, até é engraçado, tu vê, né? Que o Aaron perguntou, o que aconteceu aqui? E o padre, a gente nunca vai saber. Talvez eles saibam que vai existir esse grupo, enfim, né? Por causa da Meg deles lá. Porque, por estar carbonizado, e é meio que parece o modus operandi do outro grupo lá dos ceifeiros, né? Então, foi um ganchinho ali, mas eu acho que o final do episódio também deixou um baita gancho pra gente saber que esse One More aí pode ter uma boa relevância. Então, cara, qual a tua nota para esse episódio? Lembrando que a nota do episódio passado foi 8,5, hein? Vamos ver agora. 8,5, verdade. Cara, eu tô um pouco de dúvida, assim, mas eu quero, acho que não sei se 9 ou 9,5, mas eu vou ser um pouco exigente aqui, eu vou dar um 9, tá? Não vou dar 9,5, eu vou dar um 9, mas, enfim, porque foi um episódio diferente, enfim, teve uma outra proposta, mas eu acho que ele foi muito bem costurado, deixou vários ganchos importantes pra gente, foi pesado, teve suspense, a gente gosta de ver isso, então eu acho que um 9 fica de bom tamanho aí para eles pro próximo. A ideia é ir subindo, né? Quem sabe no 22 do Niga chega no 10, imagina. Não, do Niga tem que ser 11. Niga é 11. Exatamente. E tu, quanto que foi tua nota aí pro episódio? Cara, pela quebra de expectativa, assim, pra mim, deu uma baixada. Fiquei muito preocupado com esse assunto todo dos ceifadores ali, de não levarem pra frente. Por mais que eu acho, cara, que isso tem muito a ver com a Meg, tá? Tem que aparecer com a Meg, porque a Meg que nos trouxe essa ameaça um pouco, né, de já conhecer com o grupo lá, não sei o que. Mesmo assim, cara, né, aparecer alguma coisa ali. Então eu vou manter os 8,5 da semana passada, tá? Porque eu gosto quando o Walking Dead realmente desenvolve os personagens. E esses personagens que ele tá desenvolvendo são personagens que ele tá fazendo isso muito bem. Então, cara, tá ali, entendeu? Tá ali. Mas é só essa ponta de preocupação pra mim. Cara, passou 2 episódios e estão deixando passar, e a gente já sabe que semana que vem é um episódio centrado muito, né, da galera do vagão, ou seja, vai pro outro lado, que eu acho que não vai ter nada a ver com os ceifadores em nenhum momento, entendeu? Então, eu já não sei. Daí vai ter 2 episódios, entendeu? Talvez dê a quebra de expectativa de novo, ao contrário, de novo, né? Tem alguma coisa a ver lá. Talvez seja isso. É verdade, cara. Eu acho que é uma boa nota. Fala de novo. Não, acho que é uma boa nota também. Acho que são bons argumentos. Cara, onde é que a gente acha o Papo Walker aí? Galera, a gente tá aqui no canal da Take fazendo essa análise do episódio aí de The Walking Dead, né? Mas a gente também tem um canal que é do Papo Walker, onde a gente fala daí só sobre The Walking Dead e do universo, né? Agora a gente vai ter vídeo lá que saiu coisa de Fear nova, tá vindo mais novidades, trailer novo, coisa a gente vai abordar lá no canal e também no Spotify, né? A gente começou em áudio, a gente também tem os áudios lá no Spotify, caso tu queira acompanhar lá esse universo do Walking Dead aí, com um fonezinho, fazendo uma corrida, um exercício, uma coisa aí, também dá para acompanhar por lá. Então, Henrique, grande abraço, meu velho. Agora essa expectativa para, cara, um trio lá que eu tô muito ansioso também para ver como é que eles vão lidar, né, com os próximos acontecimentos da galera do vagão lá. Qual é a expectativa, cara, semana que vem? Cara, eu acho que vai ter... A gente tá muito curioso com esse novo grupo, né, Commonwealth e tal. Eu acho que vai ter bastante coisa interessante pra gente ver até e que vai conectar muito com a 11ª, né? Então talvez esse seja o episódio que mais conecte coisas com a 11ª temporada. Então, curioso pra ver ali a Princesa, uma personagem que eu gosto bastante. Acho que a gente vai conhecer mais dela, inclusive, né, nesse episódio. Então, tô bem curioso pra ver aí. Galera, deixa embaixo nos comentários o que achou desse episódio. Se errou as teorias também, como a gente errou, o que imagina que vai acontecer nesse futuro ali, e principalmente como é que vai funcionar, né, toda essa parte de relação, principalmente Gabriel e Aaron, que a gente viu bastante nesse episódio. Galera, grande abraço, e semana que vem a gente tá de volta aqui com o 20º episódio dessa 10ª temporada. Tchau, gente. Valeu, galera!